Boa noite, na paz. Hoje o culto conta com a participação do grupo de casais, estamos juntos. Nós nos reunimos nos sábados e esse grupo nasceu no coração de Deus, tem sido bênção na vida da minha família, tem sido bênção na vida de outras famílias também. É um grupo muito abençoador, onde lá nós aprendemos da palavra de Deus, ali nós se edificamos um ou outro através do aprendizado da palavra de Deus. Tem sido muito bom esse grupo. Nós somos aqui como representantes, líderes, a minha esposa Sueli e eu, o Ivan. Temos outros ajudadores, o Marco, a Luciana, o Diego, a Shirley, a Tata, o Aguinaldo, a Maria Desirê, que têm contribuído também para esse grupo, para a edificação. São os irmãos que abram suas Bíblias no Salmo 127. Salmo de número 127. Diz assim a palavra do Senhor: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Agora nós veremos um vídeo com alguns momentos do grupo. Esses são aqueles casais que fazem parte. E se você, casal, casado, ainda não tem um grupo, não participa de nenhum grupo, fica o nosso convite. Pode nos procurar ao final do culto, que nós vamos informar onde será o próximo culto, para que você possa participar conosco. E agora convido a igreja para juntos louvarmos ao Senhor. O Salmo de Davi nos convida a louvar ao Senhor, porque Ele é bom e a sua bondade, o seu amor, duram para sempre. Então vamos louvar ao Senhor, dizendo a Ele o quão precioso e quão maravilhoso é estar em sua presença. Vamos cantar, porque Ele é bom e o seu amor é para sempre. Graças ao nosso Rei, o seu amor é para sempre, pois Ele é bom e não há outro igual. O seu amor é para sempre. Cantar, cantar, forte e sentido está. O seu amor é para sempre. O seu amor é para sempre. Cantar, cantar, para sempre Deus bondoso, para sempre Deus fiel, para sempre Deus conosco.
o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Seja agradecido, seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, louvemos ao Senhor. Aleluia, louvemos ao Senhor. Você pode levantar uma aleluia ao Senhor hoje? Então cante mais uma vez. Louvemos ao Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Dando continuidade dessa noite, gostaria de chamar o grupo Tamo Junto. Nós estaremos apresentando o jogral e logo em seguida nós estaremos louvando ao Senhor com uma apresentação.
O jogral, ele tem como título Abecedário do Casal Cristão. Então, se você é casado, preste bastante atenção, que vai ser útil para a sua vida. Se você não é casado ainda, também se atente, que vai ser útil um dia. Se você não quer casar, preste atenção que você pode aconselhar alguém também, né? Abecedário do casal cristão. Abracem os seus respectivos papéis de liderança amorosa e submissão respeitosa. B. Busquem desenvolver sua amizade ao longo de suas vidas. C. Confiem única e exclusivamente em Cristo para construir seu lar. D. Desviem a televisão. E. Escutem antes de falar. F. Fujam da dívida. G. Gastem tempo juntos nas refeições, sem distrações. H. Honrem publicamente um ao outro. I. Invistam no reino de Deus e coisas eternas. A palavra de Deus, a pessoa de Deus e o povo de Deus. J. Jamais durmam bravos, guardando mágoas. L. Louvem a Deus juntos na igreja. M. Ministrem juntos. N. Nunca permitam que os filhos, pais ou outros terceiros sejam o centro de suas vidas. O. Orem juntos. P. Peçam e concedam perdão, não desculpas, sempre que alguém erre. Q. Quando não conseguem resolver o problema, procurem ajuda. R. Respeitem as opiniões contrárias um do outro. Se os dois sempre concordarem, um é desnecessário. S. Separem os primeiros momentos depois de chegarem em casa para o tempo de sofá. T. Tirem a palavra divórcio do seu vocabulário. U. Unam-se diante dos filhos. V. Vão para a cama juntos, no mesmo horário. X. Xingar nem o cachorro. Z. Serem pelo prazer do outro, não de si mesmo. Bastante coisa, né, irmãos? Mas eu sei que um em específico aí tocou, né? Nesse momento, o grupo Tamo Junto estará fazendo uma apresentação com o Ineto Aliança. Nós estaremos cantando a primeira vez e na segunda vez, na repetição, eu convido a igreja para cantar conosco. Estar bem junto a ti, e
nós, intercedendo por todos os casais, todas as famílias e intercedendo por este grupo que tem sido bênção e pelos outros grupos também de casais, que é a nossa igreja. São grupos que têm edificado muitas famílias e nós louvamos a Deus por essa igreja que tem nos dado o privilégio de servir o Senhor. E também eu gostaria de comunicar aos irmãos, a nossa igreja tem um departamento chamado Embaixadores do Rei. Esse departamento tem trabalhado na vida dos garotos espiritualmente e fisicamente. E nós estaremos representando a Igreja Batista, a toda a região aqui de Mogi das Cruzes e São Paulo na Olimpíada Nacional dos Embaixadores do Rei. É um evento totalmente voltado para os Embaixadores do Rei. Lá nós temos atividades esportivas, temos gincanas bíblicas e tudo isso visando o crescimento e a edificação dos garotos. Então a nossa igreja vai estar indo com 3 garotos representando lá a nossa igreja. Então orem por nós, orem pela viagem. Nós estaremos viajando do dia 19 ao dia 23. Nós estaremos indo na cidade do Rio de Janeiro, acontecerá o evento. Então lembrem nas suas orações dos embaixadores, lembrem de nós que estaremos lá, eu como conselheiro dos embaixadores, os irmãos que irão ajudar, o Evandro que está aqui, o pastor Marcelo diretamente, e os outros garotos. Nós vamos estar levando o Vitor Hugo, o Pedro Paiva e o Matheus Freitas. Nós estaremos levando esses 3 garotos que se classificaram na Olimpíada Estadual e agora estão indo para a Olimpíada Nacional dos Embaixadores do Rei. Nós vamos estar orando então pelo embaixadores, pelo trabalho que será desenvolvido no Rio de Janeiro, mas estaremos orando também por você. Então, se você tem um pedido, uma necessidade, um agradecimento e quiser colocar no altar do Senhor, na presença de Deus, se você quiser vir à frente, pode. Nós vamos orar pela igreja também. Então, convido os irmãos a ficarem em pé, os que puderem. Estamos orando, pedindo a Deus e também agradecendo, colocando as necessidades, sabendo que Deus é fiel, é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Que houve montanhas, temos visto milagres do Senhor na vida de todos aqueles que buscam com verdade, com sinceridade. E Deus está aqui nesta noite, Ele recebe o nosso culto. E também recebe as nossas orações quando oramos com fé. Querido Deus, aqui estamos nós para adorá-lo, para cultuar, exaltar o Teu nome. Tu és o nosso Deus majestoso, poderoso, grandioso, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Não há outro Deus além de Ti. Nunca existiu, nunca existirá um Deus como o Senhor. Tu és o Senhor de todas as coisas, soberano, eterno, excelso. A nossa alma se dobra diante da Tua presença. Ó Deus, e nós o adoramos, reconhecemos a Tua grandeza, a Tua fidelidade, o Teu grande e imenso amor. Bendito seja o Teu nome. Ó Deus, pelos séculos dos séculos, nós o adoraremos. Ó Deus, e sabemos que um dia estaremos diante do Senhor. Ó Deus, dizendo santo, santo, santo. Ó Deus, nós queremos um dia estar assim. Ó Deus, enquanto esse dia não chega, continuaremos cultuando, adorando, reconhecendo o Senhor em todas as coisas. Então, ó Deus, sinta-se adorado, exaltado por nós. Pai Santo, aqui estamos. Também queremos, ó Deus, agradecer ao Senhor pelas bênçãos. Ó Deus, que o Senhor tem derramado, pelas as orações que fizemos, o Senhor respondeu todas elas. Ó Deus, algumas foram sim, outras não, outras aguarde, mas o Senhor tem respondido às orações. Obrigado, Deus, pelas respostas, mesmo que elas não contemplem a nossa vontade, foi a vontade do Senhor, isso que importa. A vontade do Senhor é o melhor. Então, obrigado pelas bênçãos que o Senhor derramou.
pelas portas de trabalho que se foram abertas, pelas curas que o Senhor fez, mesmo aquelas, ó Deus, que o Senhor curou, levanta, e hoje está com o Senhor, como uma Nécia que está na tua presença, e ela desejava isso, e quando a visitamos, ela pode dizer: eu quero estar com o Senhor para sempre. Então, Deus, glórias ao teu nome. O Senhor é bom em tudo que faz. Por isso, obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos sustentado. Querido Deus, eu quero colocar nas tuas mãos toda a equipe que estarão indo para esse trabalho, os embaixadores. Então, oramos ali, ó Deus, pelo Vitor Hugo, pelo Pedro, pelo Mateus. Abençoe esses jovenzinhos, ó Deus, estarão representando a nossa igreja, Mogi das Cruzes e o estado de São Paulo, nessas Olimpíadas, que vai estar todos do Brasil. Que ali, ó Deus, eles possam te honrar, sejam bem-sucedidos e que o teu nome seja glorificado. Então, Deus, oramos por eles. Queremos, ó Deus, também apresentar a toda a equipe, ó Deus, o pastor Marcelo, juntamente com a Beth, Pai amado, que estarão lá junto, acompanhando, ó Deus, o conselheiro Ivan, juntamente com a sua esposa Sueli, o irmão Evandro, representando os pais. Então, ó Deus, nós queremos entregá-los nas tuas mãos, pedindo que o Senhor os abençoe, os guarde, os leve em paz e os traga em paz também. Pai Santo, entregamos as necessidades da tua igreja, aquelas necessidades particulares, às vezes uma porta de trabalho para alguém, que o Senhor abençoe e abra no nome de Jesus. Aquele que está enfermo, segundo a tua vontade, ele seja curado para a glória do teu nome e veja a manifestação do poder do Senhor, o Deus único, todo-poderoso. Entregamos os pedidos, as necessidades nas tuas mãos, colocamos nas mãos do Senhor cada um, ó Deus. Às vezes alguém que precisa vender ou trocar ou comprar alguma coisa, que seja guiado, dirigido pelo Senhor e orientado pelas tuas mãos. Então, abençoa a tua igreja, aqueles problemas do INSS, vai à frente, ó Deus, e dê vitória, aqueles processos judiciais que estavam ali esperando anos. Põe a mão do Senhor e que as barreiras sejam retiradas, ó Deus, de maneira justa, honesta, porque tu és o Deus justo. Mas aquilo que está, ó Deus, sendo emperrado pelo homem, até mesmo sendo usado pelo maligno, pedimos que o Senhor o repreenda no nome de Jesus. Pai Santo, nós confiamos no Senhor e nós dependemos totalmente e exclusivamente do Senhor. Louvado seja o teu santo e glorioso nome, em nome de Jesus. Amém.
descansarei, pois sei que és fiel. Pai, descansamos em Ti nesta noite, Senhor. Há famílias aqui reunidas, meu Pai, e como louvamos aqui, Senhor, o Senhor tem o melhor para nós, Pai. Tem o melhor para nós, para as nossas famílias, Senhor. Basta apenas descansarmos em Ti, Senhor. Que não importa a tempestade, que não importa se o mar, Pai, não está se abrindo nesta noite. Mas queremos, Pai, nesta noite, descansar em Ti, somente em Ti, porque o Senhor é o nosso refúgio, a nossa segurança e a nossa fortaleza. Amém. Convido aqui o Vlamir, que estará ministrando a palavra. Convido também a Desirê para que esteja orando pela vida dele, intercedendo pela vida do Vlamir. E nós agradecemos ao Senhor, porque Deus tem levantado pessoas para pregarem, para levarem a palavra dele. Oremos. Senhor Deus, nos colocamos diante da Tua presença e queremos pedir ao Senhor que fale através da vida do Vlamir, use o Teu servo, Deus, e abra os nossos corações, as nossas mentes, que estejamos prontos para receber do Senhor. Obrigada, Deus, por esta oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. A família vem completa e eles vão participar, né? Convido a igreja a abrir a sua Bíblia no Salmo 128. Salmo 128. Feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Verás os seus netos e a paz de Israel. Amém. Obrigado. Contexto do Salmo 128. É importante lembrarmos em que momento ele era citado ou recitado pelo povo de Israel. Então eles o transformavam em cânticos e em recitações. E do Salmo 120 até o Salmo 134 são conhecidos como os 15 salmos. Eles eram citados ou cantados nas peregrinações. Então eles são conhecidos como salmos das peregrinações, salmos das romagens ou salmos dos 15 degraus, que também já vamos entender. É importante esse contexto, ainda vamos lembrar que o foco principal é família, os princípios bíblicos na família. Na lei de Moisés, foram instituídas algumas festas, festividades no Monte Sião. O Monte Sião era onde foi construído o Templo de Jerusalém. Então, o nome Sião ganhou um cunho teológico muito importante. Então, os irmãos têm lembrança de quantos e quantos textos e versículos fazem menção a Sião, ou cidade de Davi, ou o lugar de adoração, cidade de Deus. E quando tinham essas festividades, pelo menos uma ao ano, mesmo aqueles que estavam fora de Sião ou fora de Jerusalém, participavam. Então eles faziam a romaria ou a peregrinação em família, eles levavam os animais para ofertar no templo em forma de adoração, de perdão de pecados, a expiação dos pecados. E no caminho eles iam citando, cantando os salmos dos 15 degraus.
os salmos das peregrinações, que eram os salmos então do 120 ao 134. Chegando então lá no Monte Sião, existia, isso é história, os historiadores assim entenderam, né? Chegando então em Sião, existia o pátio das mulheres. Então todos chegavam até ali e começavam a subida de 15 degraus até o templo. E cada degrau era citado e cantado um salmo. Então este é o contexto do Salmo 128. O Salmo 128, como ouvimos, ele trata da família, né? Então ele fala do temor a Deus e a felicidade no lar. Ainda antes, como lemos também no início, o Salmo 127, ele fala: tudo procede de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, e que os filhos são herança do Senhor. É interessante que, nesse contexto, eu trouxe para pensarmos em família. Então, como é gostoso imaginar famílias juntas, com filhos, maridos, esposas, rumo a Sião, cantando versos de adoração e versos de gratidão a Deus. E aqui eu já gostaria de tirar um primeiro aprendizado da palavra de Deus, um princípio ou um aprendizado. Mateus 12:34, a parte B, fala assim: a boca fala do que o coração está cheio. Então, trazendo uma junção, ou colocando no mesmo contexto, o que estava cheio o coração daquelas pessoas, rumo a Sião? Eles estavam com o coração cheio de gratidão, coração cheio de adoração. Hoje, infelizmente, a nossa casa está cheia de músicas mundanas, cheia da rede social, ela está cheia de notícias desnecessárias e muitas vezes impróprias. Logo, o que a nossa boca vai falar? Então, como foi gostoso eu imaginar famílias juntas. Quando eles chegavam em Sião, eles estavam com o coração cheio, transbordando adoração, transbordando gratidão. Então, todo o contexto de Salmo 120 ao 134 alguns momentos de colocar as angústias diante de Deus, adoração e gratidão ao Senhor. Então, que as nossas casas, a nossa família, ela possa estar cheia da palavra de Deus. Que a nossa família possa estar empenhada em estudar a palavra de Deus, em ouvir músicas que adorem ao Senhor. Ainda voltando para o Salmo 128, ele traz uma perspectiva de feliz é aquele que teme ao Senhor. Então, o contexto do Salmo 128 é para um homem. Então ele fala: feliz aquele homem que teme ao Senhor. Temer ao Senhor implica em saber quem Ele é reconhecer a sua grandeza, a sua majestade, a sua eternidade, poder, a sua bondade, é reconhecer que Deus é Deus. Então, quando eu digo que eu tenho temor ao Senhor, eu reconheço e tenho a real percepção da sua grandeza. E também, ao mesmo tempo, o grande desafio do cristão é negar a mim mesmo. Então, quando eu reconheço a grandeza de Deus, eu faço o exercício de negar a mim mesmo e reconhecer que eu sou pecador, eu sou miserável, eu sou insignificante e incapaz e sou dependente de Deus. Então, quando eu declaro essa dependência, eu reconheço a grandeza e a bondade de Deus. Este homem é feliz porque ele anda nos caminhos do Senhor. Então, temer ao Senhor e andar nos caminhos do Senhor, andar nos caminhos no contexto da época e hoje não é diferente, é obedecer os mandamentos de Deus. Então, este homem, no contexto, ele não vive de acordo com seus próprios preceitos ou filosofias mundanas, mas ele vive de acordo com a vontade de Deus que é manifesta em sua palavra.
Então aqui aprendemos que onde há temor, deve haver obediência. Quando eu tenho a real percepção da grandeza de Deus, eu obedeço, eu procuro obedecer. E essas duas palavras norteiam a vida de um homem, de uma pessoa que é feliz. Quando nós falamos de felicidade, fatalmente as nossas mentes nos levam à cobiça. Um ser feliz, talvez, é ter dinheiro, é ter uma boa casa, um carro, uma casa na praia quando me aposentar. Ser feliz é temer ao Senhor e obedecer. E é interessante que o versículo começa dizendo: feliz é o homem que teme ao Senhor e obedece aos seus caminhos. O alvo da felicidade está em Deus. O alvo da felicidade não está nos bens, nas coisas e nem na família. O alvo da felicidade está no temor ao Senhor e a obediência. Agora, seguindo o texto, ele trata sobre a família. E é interessante que a família, o contexto mostra que ela é uma consequência da felicidade que é temer ao Senhor. Então, se eu tenho a real percepção do que é temer ao Senhor, mesmo nos momentos de dificuldade, eu confio em Deus. Mesmo nos momentos em que em casa não está fácil o relacionamento, o temor ao Senhor e a obediência é o que norteia a minha felicidade, deve nortear. O Evangelho nos ensina que, tendo a real percepção de quem é Deus e quem somos nós, esse relacionamento só é possível pela graça. Então, se Deus é grande, amoroso, e nós somos miseráveis pecadores, a graça, através de Cristo Jesus, que norteia o relacionamento com Deus. E é de Cristo que temos que falar em nossas casas. É de Cristo que temos que ouvir músicas. E é de adoração, é de temor e é de obediência a Deus. E se nós buscarmos o fundamento de nossa felicidade no que nós podemos conquistar, nós somos tolos. A Bíblia coloca que a sabedoria do homem é loucura para Deus. Então, quando nós queremos cercar todas as possibilidades, quando nós entendemos ou achamos que a felicidade está em nossas mãos, certamente nós vamos levar uma vida de frustração. Então, é clichê dizer, mas não é o dinheiro que compra a felicidade. Se essa é a sua expectativa, ela está errada. Nós temos que mudar o nosso norte. O mundo tem se tornado cada vez mais capitalista, consumista. E nós não estamos tendo tempo de lembrar que a felicidade é o temor e a obediência ao Senhor. Que a felicidade ela está pautada na graça, concedida através do sacrifício vivo de Jesus na cruz. E a abrangência dessa felicidade. O texto ele fala, Salmo 128:2, como lido, no verso 2 diz assim: pois comerás no trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Então a primeira abrangência da felicidade, a fonte da felicidade é o temor e a obediência. A abrangência dela, em consequência, é trazer paz e felicidade através de questões em que Deus coloca na nossa vida. A primeira dela é o trabalho. Então, uma abrangência dessa felicidade que nós temos na fonte, que é Deus, é o trabalho. Muitas vezes também associamos a imagem de um homem feliz que ganha na loteria ou que ganhou um grande tesouro, ou ainda que a igreja, ou vamos buscar na igreja, parece que queremos obter algo com pouco trabalho. E a abrangência da felicidade é justamente o trabalho. Então, o estar trabalhando é uma bênção de Deus. O trabalho é bênção de Deus. E Provérbios, capítulo 14, versículo 23, diz assim: em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à miséria. E o trabalho
ele mostra uma dependência de Deus. Tudo vem de Deus, é Ele quem concede o trabalho, é Ele que abre as portas, é Ele que dá a vocação e as habilidades. Porque se não pensarmos assim, facilmente esqueceremos do temor e da obediência e vamos achar que é por nós, que é por nossas forças. Se você tem um trabalho, seja grato a Deus por esse trabalho. Foi Ele que te concedeu, Ele que abriu as portas, Ele que te deu a vocação e as habilidades. E se você não tem um trabalho, suplique. Eu sempre gosto de citar Filipenses capítulo 4, a partir do verso 6, que as suas súplicas sejam conhecidas diante de Deus, e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Então a oração de súplica, se nós temos temor e obediência a Deus, é para que tenhamos paz e nos livrar da ansiedade de achar que Deus não está cuidando. Então é isso. Quando a gente ora, quando o princípio é temor e obediência, a nossa oração é para nos aliviar a ansiedade, porque Deus está cuidando, Deus cuida o tempo todo. Se o princípio do temor e obediência está dentro da minha casa, Ele vai me dar a paz, nos dar a paz que excede o entendimento. Então, se eu tenho um pedido, eu quero um emprego, Ele vai te dar a paz. Eu tenho uma necessidade, Ele vai te dar a paz. E nós temos que descansar, sabendo que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Nós temos a ansiedade de querer que a nossa vontade seja cumprida. E a vontade de Deus ela é a melhor. Então, quando eu tenho temor, eu tenho obediência, eu oro para me livrar de uma ansiedade em achar que Deus não está atendendo e para ter a paz. Então, primeiro, uma abrangência dessa felicidade é o trabalho. Segundo, ponto de vista do Salmo 128, que era para um homem. Uma segunda abrangência citada é a esposa na vida de um homem. O Salmo compara a esposa à videira. A uva, que é o fruto da videira, na Bíblia sempre é colocada em contextos de alegria. Então, irmãos, homens, a esposa é uma bênção de Deus em nossas vidas. A esposa é a alegria na vida do marido, mesmo nos momentos mais difíceis, né? Naquele momento que não está tão alegre assim. Então, naquele momento que não estiver tão alegre assim, lembra, a esposa é uma bênção de Deus na minha vida. E esposa, o marido é uma bênção de Deus na sua vida. Aquele momento que também não estiver fácil, lembre disso, o marido é uma bênção de Deus na minha vida. E é interessante que num mundo de valores cada vez mais individuais, que eu tenho que pensar primeiro em mim. A Bíblia, ela coloca uma ideia de dependência. Então, família, nós dependemos de Deus. Marido, você depende da sua esposa. Esposa, você depende do seu marido. E seja feliz por isso. Não brigue por uma independência, mas brigue por uma dependência de amor, uma dependência de fazer o bem, uma dependência de querer estar em casa. Que nós possamos ter a alegria da dependência, dependência de Deus, dependência um do outro. Lembre com alegria aquelas situações em que você tem limitações e sabe que sua esposa faz muito bem e vice-versa. Tenha prazer do diferente dentro de casa, tenha prazer no respeito e na dependência. Outra abordagem, Salmo 128, verso 5: O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem
de Jerusalém todos os dias da tua vida. Desculpe, é o 3. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Oliveira também é o azeite que naquela época, dentro do contexto, era fundamental a presença do azeite. E o texto traz uma ideia como se o homem e a mulher fosse a oliveira e os filhos os rebentos dessa oliveira que produz o azeite. Então, quando os filhos, e o texto também coloca uma ideia de a roda da mesa, é uma ideia de dependência, uma dependência boa, uma dependência de que os pais são responsáveis de nutrir o rebento, no contexto da árvore da oliveira, com proteção, com cuidado, com instrução. Instruir na palavra de Deus. Mesmo em que o contexto atual é tomado conta por tanta tecnologia dentro de casa. Mas cabe aos pais a instrução, o cuidado, a proteção. Cabe a nós multiplicarmos. O contexto também traz a ideia de esperança para o futuro, que os filhos são a esperança para o futuro. Então, para que os nossos filhos continuem no temor e na obediência ao Senhor, eu preciso transmitir. Eles precisam ver. Eles precisam ver o exemplo e não ouvir. Faça, mas eu não faço. Então, o grande desafio nosso é mostrar o temor e a obediência ao Senhor com as nossas atitudes, para que no futuro os filhos cresçam e sejam a esperança, e sejam a verdade, e sejam responsáveis de transmitir a verdade. Nós somos responsáveis de colocar a alegria e o prazer da leitura da palavra, da oração, o desafio de decorar os versículos. É interessante quando nós colocamos desafios como esse aqui, parece tão simples, mas os irmãos não sabem como foi o domingo lá em casa, né? Na verdade, muita alegria de as crianças o tempo todo querendo, vamos ensaiar, fica cada um aqui na sua posição, fala o seu, agora eu falo o meu. Foi muito gostoso. E é com alegria que nós temos que passar a palavra, a obediência. Não coloque como um castigo. Se você desobedecer, você vai ficar lendo a Bíblia. Mas coloque como alegria, como um prazer. Ache alternativas de que as crianças se envolvam. Lembro dos meus pais colocarem perguntas e respostas bíblicas, e sempre tinha a hora ali de parar, todos tinham que parar, e aquele dia a gente não queria parar o que estava fazendo, mas aí eles diziam, não, nós vamos parar. E aí cada um lia um texto, e eles colocavam ali concurso de pergunta e resposta entre eu e meu irmão, quem respondia primeiro, e através disso eles colocaram na minha vida e na vida do meu irmão a obediência e o temor ao Senhor. Em quarto lugar e último, aquele povo migrando, peregrinando rumo a Sião, eles estavam levando temor e obediência. Eles estavam cantando, recitando temor e obediência, adoração e gratidão. Igreja saudável é composta por famílias saudáveis. Então, quando aquelas famílias estavam migrando, ou rumando a Sião, cantando, louvando, adorando e sendo gratos, a consequência é que a igreja era saudável. A igreja também depende de famílias bem estruturadas, de famílias saudáveis. A educação, ela é em casa mesmo. E a igreja, ela forma, ela ajuda nessa formação. E quando a família é saudável, a igreja é saudável.
A felicidade está intimamente ligada. A felicidade das famílias, a felicidade da igreja. E se desejamos ver uma igreja saudável, nós precisamos de famílias que temem ao Senhor e lhe obedecem. Então só podemos ser maridos e esposas felizes, ter filhos que alegram os pais, se Deus for o fundamento da casa. Não podemos relaxar. Como pais, nós temos o desafio diário de colocar nos nossos filhos temor e obediência ao Senhor. Pela graça de Deus, que a bênção esteja sobre nossos lares, que nossa família ande em temor e obediência ao Senhor, e que possa refletir na felicidade da igreja, e que o resultado seja para a glória de Deus. Nós nascemos para a glória de Deus. O propósito da família é para a glória de Deus. Então, quando estamos em família, temos que sempre nos questionar se o que estamos fazendo, o que estamos multiplicando, é para a glória de Deus. A consequência é que vai incomodar o vizinho. Vimos em nosso grupo mesmo uma irmã dando um casal novo, chegando no grupo e dizendo: eu estou aqui porque aquela família do irmão nosso, aquela família nos convidou e porque nós vimos algo diferente neles. E começaram a fazer parte do nosso grupo. Hoje são membros da nossa igreja, né? E nós temos que refletir a glória de Deus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso não quer dizer que não passaremos por aflições, inclusive em casa, momentos de dificuldade. Mas se o que nortear os momentos de dificuldade e os momentos de alegria for a adoração, a gratidão, o temor e a obediência a esse Deus, de uma forma inexplicável, nós viveremos em paz, ao ponto de contagiar o vizinho. E que de fato a graça de Deus possa inundar o seu lar. Que a graça de Deus possa te fortalecer. Nem que você tenha que revisar, voltar, reunir a sua família e dizer: a partir de agora, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que vai nortear a minha casa vai ser a obediência e o temor. E nós vamos, independente das circunstâncias, sermos gratos. Deus, obrigado. Mas está tão difícil. Mas Deus, obrigado. Porque eu tenho uma família. Deus, obrigado porque eu tenho um lar. Obrigado porque eu tenho um trabalho. E que Deus possa nos abençoar. Amém. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família
essa oração ao Senhor. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Ensina-me a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é um presente do Senhor. Quero convidar você a cantar junto. Cantarmos o hino 556, Oração para a Noite. A primeira e a última estrofe. Nasceste dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas morrem já no céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz, pelos mais amigos, pela Santa Lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição, e em sossego durmo, sem perturbação. Que a preciosa graça de Jesus Cristo, que nunca se extinguiu nem se extinguirá, seja para com todos que aqui estão e te buscaram com fé na tua pessoa, Deus, e na pessoa de Jesus Cristo. E que o amor do Senhor, que preenche todas as dificuldades e dá vontade de vencer e traz sempre vitória nas dúvidas e dificuldades, que esse amor também estando sempre presente, como sempre esteve, os que te buscaram, eles, os teus filhos, os que estão aqui, encontrem a força para continuar. E que o teu Santo Espírito console, dê ânimo, dê visão diferente da importância da vida espiritual.
porque com a direção do Teu Espírito na vida de cada um, sempre aqui presente, eles consigam viver o espiritual, para que também experimentem tudo que o Senhor preparou para aqueles que te buscam. Que esta bênção acompanhe todos que aqui estão e te buscaram e creram, e a recebem nesta hora. Amém.